Bom dia, Tiba. Bom dia, Dirce. Bom dia a todos. Para mim também estar participando desse debate é uma satisfação muito grande. E justo agora, né, que esse tema vem à tona, vem a público, as manifestações, a força do jovem, é um tema para a gente realmente meditar, né? Será que é desproporcional? Será que é uma rebeldia sem causa? Será que as responsabilidades estão sendo assumidas, né? E é verdade, a gente vê também no caso da maioridade penal, a situação que simplesmente querem resolver de uma maneira tão prática, né? Para os nossos governantes, praticidade, porque a sociedade cobra justiça e aí uma maneira prática é vamos prender todo mundo, vamos resolver a situação da população, mas será que isso resolve mesmo? Bom dia a vocês, obrigada pela participação. Vamos juntos conversar um pouquinho sobre essa realidade linda da nossa juventude, principalmente aqui no Brasil. Sejam bem-vindas, viu? Obrigada, Dirce. Bom dia a todos que acompanham o programa. É sempre um tema muito recorrente, né? A juventude, a sua responsabilidade, maturidade. Eu acho que, como ele falou, principalmente agora que esse tema tem estado tão em evidência, né? Com tantos jovens participando de manifestações, cabe a gente refletir um pouco, né? Até que ponto, né? Uma juventude consciente, até que ponto sabe o que está realmente fazendo. Oi, bom dia, Dirce. Bom dia a todo mundo que nos acompanha. Para mim também é uma alegria estar aqui participando hoje para poder falar desse assunto que está em alta aí hoje em dia. Vocês acham que os jovens estão preparados para assumir e decidirem o Tiba? É complicado. Generalizar é sempre complicado, né? Quando a gente generaliza, a gente erra sempre. Mas percebendo a situação hoje atual, eu vejo uma causa anterior a isso, né? Que seria a família, a educação, né? A forma de distribuir as responsabilidades. E eu, em casa hoje, tive um episódio muito interessante. Eu com o meu filho, Bento, ele tem 1 ano e meio, e ele agora quer sentar na cadeira, como a gente, o pai e a mãe, para tomar café com a gente. E hoje, de repente, ele pega o forro da mesa e limpa a boca. Na hora, minha esposa olhou para mim, a Adélia olhou para mim e falou, viu? Porque eu tenho essa mania, entendeu? De limpar a boca no forro. É uma mania que ela está sempre me cobrando. E aí eu falei, Bento, como é que você veio aprender essas coisas? E ela minha esposa virou para mim e falou, tá vendo o poder do exemplo? Como o testemunho é poderoso. Então, antes de qualquer coisa, o exemplo dos pais. Qual é o exemplo, o que nós estamos passando para os nossos filhos? Porque essa sociedade hoje, ela foi construída, não foi agora. Isso aqui não é reflexo de contemporânea. Isso é reflexo da nossa criação, da nossa família, do exemplo dos nossos pais, de uma sociedade que lutou e foi vítima, enfim, de contravalores, foi beneficiada por outros valores. Né? Então, quando eu vejo isso, eu só posso pensar um pouco para trás, né? É difícil julgar a partir de agora, não. A gente tem que olhar um pouco para trás, sim. E a gente tem que olhar para agora também. Para agora, para a construção. Para construir o futuro. E como que vocês veem a atuação da juventude na sociedade, né? A gente está vendo essas manifestações acontecendo. A maioria, a gente percebe que é a juventude, não é? Cobrando seus direitos, buscando resposta. Como é que vocês veem essa atuação? Olha, eu acho que primeiramente, hoje em dia nós temos muitos recursos, né, disponíveis para a juventude se informar. Né? Então, evidentemente, por mais que às vezes pareça careta, você, né, hoje em dia buscar a informação não pode ser considerado careta, né? Porque a gente tem que lembrar numa época, né, que ele remetia há tempos atrás, em que a informação não era disponível com tanta facilidade, né, em que os jovens não podiam manifestar tanto a sua opinião. Então, eu acho que mais importante do que você reivindicar um direito é primeiro você se informar sobre o que você está querendo reivindicar. E hoje a gente tem muitos meios para fazer isso. E é o que está acontecendo. O jovem está se informando cada vez mais, está formando a sua opinião e está reivindicando esses direitos. Ele está indo atrás, a gente vê um exemplo dessas manifestações que você mesmo citou. O jovem está querendo buscar, está querendo impor a sua opinião através desses protestos, das redes sociais. Ele quer se impor cada vez mais na sociedade. Por um lado, é uma maturidade, sim, tem muitos jovens que a gente vê estão ingressando nas universidades, estão formando sua opinião. Mas a gente também vê o outro lado, a gente não pode generalizar. Tem uns que não são mesmo maduros e acabam agindo de forma violenta para protestar, para querer os seus direitos. Agora, a gente falava um pouquinho da juventude de antigamente, né? Eu acho que eu estou enquadrada nessa.
Na opinião de vocês, o que vocês veem de mudança, né, da juventude de antes para a juventude de hoje? O que vocês percebem que mudaram? Eu vejo que o que ela falou a respeito da informação é interessante. Antigamente a gente não tinha tanto acesso à liberdade de manifestação. Assim. A última que eu estava conversando com meus pais, eu também não sou tão antigo assim para lembrar de datas muito antigas, muito remotas e tudo, mas a minha mãe falava comigo, ela falava assim, a última manifestação grande assim que eu me lembro foi no impeachment do Collor, né? Onde a juventude se manifestou de maneira tão expressiva, e agora, né, ultimamente, dessa maneira. Mas é importante a gente lembrar disso, que existe naturalmente na juventude, e é característica desse tempo, a vontade de mudar, de fazer mudanças acontecer. Agora, se isso não é feito de maneira ordenada e inteligente, a gente forma rebelde sem causa. Ali naquela manifestação, tinham pessoas que sabiam o que queriam paz, que queriam justiça, porque o povo também se revolta com certas coisas. Para muitos ali foi estupim, não foi os 20 centavos da passagem de ônibus, mas já vinha de muitas coisas acontecendo. O mensalão está aí, um absurdo. Condenados ao mensalão do governo sendo colocados em ministérios importantes dentro do governo. E isso não acontece nada para mudar essa situação. Isso vai acontecendo. Os impostos absurdos que o Brasil recolhe, nós chegamos a 700 bilhões pelo impostômetro em São Paulo. E o que é feito, a mudança? Os hospitais são um caos. E aí a gente depara com uma situação. Também. Exatamente. Agora, aquela mãe, notícias agora há pouco, a mãe que quer ter o filho está morrendo no corredor do hospital. E lutam no Congresso para implantar aborto. Ou seja, vamos dar o direito às mulheres matar seus filhos. Mas as que querem dar à luz estão morrendo nos corredores, sem maca, sem raio-x, sem nada. O povo revolta. Chega um momento que sai da camada da internet, né? Que na internet isso é comum, a manifestação. No Facebook a galera quebra o pau, entendeu? Agora parece que saiu um pouco da internet e foi. Então acabou trazendo todo mundo que estava revoltado por alguma coisa, insatisfeito, e foi o chamariz para levar todo mundo para a rua e fazer o que fez. E a gente está acompanhando isso, né? E nada melhor do que os próprios jovens, né? Para dizer o que tem acontecido, né? O que muda, daqui a pouquinho a gente também vai ouvir a opinião deles, né? Como que os pais podem ajudar nesse processo de amadurecimento. Daqui a pouquinho também a gente vai dizer isso para você que é pai, que é mãe. É tão bom a gente parar para ouvir. Eu acho que hoje em dia a gente precisa muito disso, sabe? Eu acho que a gente está ouvindo muito e ouvindo pouco e falando bastante e acaba não entendendo muito bem como as coisas estão acontecendo. E é interessante que uma pesquisa da ONU foi feita dizendo que foi realizado com garotas e rapazes de 9 países, mostra que o Brasil, 7 em cada 10 jovens afirma gostar de fazer compras, né? E 37% dos jovens brasileiros de 12 a 14 anos o desejo de consumir o computador e de 15 a 20 é o celular e o carro. Então, essa responsabilidade também dos pais acompanharem, porque eu acho que é um processo de maturidade. É muito comum a gente ouvir dos jovens também, pai, fica tranquila, eu sei o que eu estou fazendo, mãe, pode ficar tranquila, eu sei o que eu estou fazendo. Será que isso é não querer ouvir, é uma fase de amadurecimento ou será uma autoafirmação? O que acontece, Jéssica? Olha, eu acho que tem que haver esse espaço, né, para escuta, porque às vezes acontece muito, né, nas famílias, os pais também acabam rotulando os próprios filhos. Você não tem responsabilidade, você não sabe o que você está fazendo. Por que não dar espaço primeiro para esse jovem falar, para ele expor, né? E também não só você falar que ele não é, mas prestar atenção nas atitudes, né? De repente ele está tentando dar sinais, como por exemplo no caso do carro, né? Que ela comprou um carro e de repente vamos esperar ver, de repente ela está tendo uma direção responsável, se ela de repente vai estar se preocupando com as finanças desse carro, né? Porque ter um carro hoje em dia não é somente você pagar a prestação, mas você tem manutenção e de repente é um espaço, os pais darem espaço para os filhos poderem contribuir, né? Para os jovens poderem contribuir também.
Exatamente. E aí é que já começa a nascer a responsabilidade, assumir aquilo que se comprometeu. Isso, porque eu acho assim que os pais têm sim que dar uma certa liberdade para os filhos mostrarem se estão realmente preparados ou não, mas estar sempre ali perto, acompanhando, para ver esse processo, essa fase de transição, da fase da juventude para adulta, se o filho está sabendo mesmo, está seguindo os passos para ser uma pessoa mais madura, está sempre ali acompanhando, mas dando essa liberdade para ele mostrar essa maturidade. E é assim que nascem as responsabilidades, né, Tiba? Hoje você é casado, 2 filhos, né, já está prestes a nascer, e muda muito, porque o jovem tem as suas preocupações básicas, claro, mas depois que passa a ter uma família, a gente começa a lembrar daquilo que a gente não conseguiu ouvir muito bem, né? Meu Deus do céu. Agora, e é verdade, nossos pais falavam pra gente, você vai saber quando você tiver seu filho. Mas é o tipo de coisa, cara, que não adianta falar só depois que você tem seu filho, que você vai entender um pouco mais seu pai e sua mãe. Essa é a verdade, né? É verdade. Então, tem certas coisas que a gente sente na pele. E a paternidade, para mim, veio, assim, sabe, me chocar um pouco de maneira positiva. Assim, porque aí a gente vê uma vida que depende de você em tudo, seja para comer, seja para virar no berço, seja para tudo. Então, ali você é obrigado a ter responsabilidade. E aí que entra, eu vejo que a responsabilidade de pai e mãe, ela é muito séria, porque está em jogo o futuro da pessoa, da vida da pessoa, né? Então, se a pessoa não tem o sentimento, a responsabilidade de cuidar do filho, então não tenha. Porque hoje nós estamos terceirizando as educações dos nossos filhos, estão entregando a terceiros, e a gente está colhendo fruto disso, a gente está colhendo a consequência disso, né? Uma família que para ela é mais cômodo deixar o filho na internet para não ter dor de cabeça, não ter que ficar cuidando, não ter que levar para lá e para cá. Hoje em dia é o DVD no carro. Antigamente a gente andava de carro e viajar com os pais, eles iam contando para nós, aqui é isso, pai, e aqui é o quê? Aqui é tal. A gente ia prestando atenção nas paisagens. Hoje tem DVD atrás dos 2 bancos, você põe lá a galinha pintadinha, o patati patatá, você põe para a criança para te dar sossego, entendeu? Eu estou dando um exemplo bobo, mas gente, isso é sério. Nós estamos perdendo tempo com os nossos filhos, nós estamos perdendo a responsabilidade, o caráter a dinâmica do ter que dedicar-se tempo, e alguns psicólogos chamam inclusive de desculpa de alguns pais, ao chamado tempo de qualidade. Isso é muito sério. O importante é dar qualidade quando você está com ele. E os psicólogos estão dizendo, não, nós precisamos de tempo real, os nossos filhos precisam de tempo real. Isso é necessário, é essencial. Então, tá vendo? Aqui uma coisinha ali, nós estamos sendo envolvidos em uma cultura consumista. Nós damos para os nossos filhos, damos. Antigamente o boizinho era feito de abacate com 4 pauzinhos de fósforo. Hoje é muito fácil, você compra um carrinho por R$10 e a controle remoto. E é muito fácil dar, mas a gente está ensinando a construir, a gente está construindo junto, a gente está fazendo parte dessa construção dos nossos filhos. O egoísmo, a família pequena, né? Hoje no Brasil a média é de 1,8 por mulher fértil no Brasil. O Brasil chegou a ser 6 por 1, 7 por 1, né? E em menos de 2 décadas isso caiu para 1,8. Hoje a população brasileira já é incapaz de repor a própria população. Isso a gente vai ver no futuro os problemas que vão dar, porque hoje a Europa já está colhendo as consequências disso. E quem vai pagar a previdência para os nossos velhos, se não é a juventude que vai sustentar esses idosos que deram a vida? Nós estamos aqui que vamos ser velhinhos, entendeu? Nossa aposentadoria não vai ser mais 60, não vai ser com 70, entendeu? Para a gente conseguir pagar todos os gastos que o governo tem conosco. E eu acredito que, na verdade, quando ele fala dessa questão, né, do cuidado ou do descuidado que os pais têm diante de tantos outros recursos que a gente possui hoje, como o DVD no carro, a internet, ao mesmo tempo em que isso, de repente, dá espaço para os pais se descuidarem dos filhos, eu acho que é um ponto de atenção ainda maior para eles se responsabilizarem ainda mais.
Porque hoje a juventude, né, eu digo porque eu também estou inserida nisso, nós temos exemplos advindos de todas as partes, né? Nós temos casos na internet, nós temos as amizades, nós temos, com a internet nos possibilita conversar com pessoas até de outras partes do mundo. Então, são muitos exemplos ao mesmo tempo para a cabeça do jovem. E quem que vai centralizar? Quem que vai poder orientar o que ele deve filtrar disso tudo? Aí é que entra ainda mais atuante o papel dos pais. E é importante a gente ver, conversar, dialogar justamente com a juventude, porque é aquilo, né? É o nosso futuro, como o Tiba disse, né? Daqui a pouquinho a gente vai passar e virão outros. E essa construção do hoje, que você falava já no início do programa, dessa responsabilidade que acaba sendo dos jovens hoje, né? Porque os nossos pais, com erros ou acertos, nos trouxe até aqui e graças a Deus, né? Bendito seja os nossos pais e por tudo aqueles que eles conseguiram construir com a gente. E agora a responsabilidade vem, né? Para a gente que está construindo, a gente, vocês, né? Eu também, né? Claro, tô jovem ainda, né? O que são 43 anos? Estou na minha fase. Então. Dizem que a juventude começa aos 40 agora, né? A juventude é um estado de espírito. Pois é, então. E como que vocês analisam tudo isso diante dessa responsabilidade que estão também na mão de vocês? Como é para vocês analisarem tudo isso? Que é a questão de hoje que a gente está vendo, do jovem ir para a rua, reivindicar direitos, mas também nessa construção do dia a dia. Como que é tudo isso para vocês? Olha, eu acho que o jovem ele tem potencial e deve ser considerado esse potencial. Ao mesmo tempo em que, de repente, a gente quer taxar a juventude como alienada, não, eu acredito que não. Hoje em dia nós temos tantos jovens que já sabem o que querem seguir profissionalmente, procuram uma faculdade ou, de repente, um curso técnico, desde cedo já estão trabalhando, fazendo estágios, se preocupam em conseguir o emprego justamente para conseguir essa autonomia, essa independência financeira, porque hoje em dia, com tantos recursos disponíveis, o computador, de repente quer ter um celular mais moderno e o pai e a mãe não podem pagar, então ele já está começando a se preocupar com coisas que ele deseja ter e que, de repente, nem sempre a família pode dar. Então, ele começa a ver desde cedo essa necessidade de que ele um dia vai crescer, um dia ele não vai ter os pais, então ele vai precisar se preparar para esse futuro. Então, eu acho que, como ele falou no início, é difícil você generalizar, porque eu acho que, ao mesmo tempo que nós temos essa realidade de jovens, de repente, imaturos... Como é o caso do adulto, né? Você tem adulto também. Imaturos que assumem a sua responsabilidade, mas você vê muitos adultos também que estão deixando a desejar. Eu acho que isso é uma questão de ser, né? E não de fase de vida. É o caráter, a formação. É o caráter, a formação. Eu acho que não está em fases, está na pessoa, não é? E eu acho bonito a gente reconhecer isso. Dentro da juventude existe uma força natural que vem de Deus. E é aquilo que a gente começou a nossa conversa dizendo, achei tão linda aquela jornada onde o Papa João Paulo II quis conscientizar isso, que os jovens podem mudar a realidade, que o jovem tem essa força de incendiar o mundo. Quando ele falava disso, ele falava principalmente no anúncio do Evangelho. Então, é bom a gente tomar consciência disso, que existe uma força interior dentro da juventude. Com certeza, isso que a Jéssica falou, do jovem estar cada vez mais cedo inserido no mercado de trabalho, isso contribui também para a maturidade. Eu vejo, pelo meu caso, eu trabalho desde os 16 anos. Eu comecei como aprendiz e depois fui contratada na empresa. E isso favoreceu o meu crescimento profissional, até a minha maturidade mesmo. Eu vejo também pelo meio que eu vivo, dos meus amigos, são todos já inseridos no mercado de trabalho, todos já trabalham, têm sua independência financeira. Muitos, até no meu caso, auxiliam na renda familiar e isso contribui para que você seja mais maduro, você depois na fase adulta já tenha uma outra visão, um outro pensamento. É verdade. Eu também, eu já comecei a trabalhar já aos 12 anos, 13 anos, e assim, não é que eu precisava de auxiliar em casa, mas como é que foi importante para mim, né? Eu fui chaveiro, trabalhei com meu cunhado como chaveiro, trocando segredo, abrindo porta, fazendo tudo. Meu cunhado tinha uma Kombi que tinha uma máquina de fazer chave atrás e a gente ia de casa em casa.
E anunciando, olha a chave, dona. Eu achava ótimo, eu era novo, mas aquilo já foi os R$10 por semana que eu ganhava. Já era ótimo, porque eu não tinha muito compromisso, assim, né? Para mim sustentar alguém e tudo. Mas aquilo Mas, na para mim verdade, nesses administrar... pequenos gestos, desculpa, na verdade, nesses pequenos gestos, você já começou a aprender a dar valor, né, ao que você conquista. Eu acho que isso é muito saber importante. lidar com o dinheiro desde cedo também. Ai, ficaria conversando com vocês aqui o resto do dia. Tá muito bom o nosso assunto. Eu gosto disso, né? De mostrar que a juventude não é só badalação, ir para as baladas, ou ficar, né? Que às vezes, muitas vezes é jogada aí na mídia, é uma coisa meio sem compromisso. Não é verdade. Existem jovens, né, que estão se interessados a construir um mundo diferente. A gente está vendo aí a Jornada Mundial sendo preparada, o afinco da juventude, o gosto de fazer e testemunhar para o mundo, né, essa verdade do Evangelho, enfim. E eu acho bonito isso também, que dentro há uma força que pode mudar, né? Homens e mulheres novos, como diz o nosso fundador, os jovens podem fazer isso, né, na mudança de valores, enfim. Então, é muito bonito a gente tocar nisso e de, sabe, dar um estralo aí para mostrar que a juventude existe a força dentro dela. E quando a juventude tem um alvo, sabe o que quer, sabe onde quer chegar, sabe pelos quais valores ele luta, chega longe, vai longe. O ruim é quando a gente vê jovens com toda essa força, direcionando toda essa força para um caminho errado. Canalizando de forma errada para outros objetivos. Tudo na busca de trazer um mundo novo, tudo com intenções maravilhosas. Por isso que é a importância da gente orientar os jovens, né, para os caminhos corretos, os caminhos de Deus. Agora entrando no meio da evangelização, se torna tão necessária, porque você conduz e encaminha toda essa força, essa garra, essa gana para os valores, para as lutas que fazem sentido na sociedade. E aí podemos incendiar o mundo. Aí vamos incendiar, não como em São Paulo estão fazendo. Não, e nem como Rio de Janeiro, não. Incendiar com a força de Deus, viu, gente? Pelo amor de Deus. É risco. Confundir as coisas. É risco falar isso hoje. Ana, bom papo, né? Eu quero agradecer a vocês, viu? Deus abençoe pela presença de vocês. E o objetivo hoje é justamente isso, mostrar que dentro da juventude há uma força para o bem. Para o bem. É o que a gente quer, né? Mas, infelizmente, também existe para o mal, se canalizado de forma errada. Né? E o nosso objetivo aqui hoje é fazer você canalizar de forma do bem. Não é isso, Ana? É isso mesmo, legal, né? Juventude falando de juventude, falando para a juventude e sobre a juventude.